Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Paz do Senhor Jesus. Isabel Santos está nos acompanhando. Glória a Deus. Vou deixar uma palavra de Deus para cada um que está assistindo este vídeo ao vivo. Glória a Deus. A palavra se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32 ao 37. Irmã Thalita, Deus abençoe. Irmã Solange, Deus abençoe também vocês. Glória a Deus. Se você puder, pegue a sua Bíblia, não importa se ela seja uma Bíblia católica ou uma Bíblia cristã, protestante. A palavra é a mesma. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Um livro escrito por Lucas, que era médico. Ele não fazia parte dos 12 discípulos de Jesus, mas após Jesus ter subido ao céu, ele se converteu ao cristianismo e começou a se interessar, a buscar informações com pessoas que conviveram com Jesus, com pessoas que receberam milagres de Jesus também, que foram abençoadas por Jesus, para que ele pudesse estar relatando tudo aquilo que acontecera recentemente, naquela época. Então, ele escreveu o Evangelho de Lucas e este livro de Atos dos Apóstolos. Juliana Rocha, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você puder compartilhar essa live com alguém, vai ser bênção. Glória a Deus. Antes de ler a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Recebi o novo coração do Pai. Deus te abençoe, Claudete. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados,
unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Irmã Bianca, irmã Cláudia Andrade, Deus abençoe vocês também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido a vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Juliana Rocha também, Deus te abençoe em nome de Jesus. Diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam propriedades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que lhe fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Glória a Deus. Nós vemos aqui como era a atitude da igreja primitiva, da igreja que Jesus havia formado. A Bíblia nos ensina que Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou uma ordem. Após ele haver ressuscitado, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, fala que quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias ainda ensinando, operando milagres, e subiu ao céu. Mas antes de subir ao céu, ele deixou uma ordem que está descrita, glória a Deus, em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. A ordem foi: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Após isso, ele subiu ao céu, e após 10 dias que ele tinha subido ao céu, diz a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 2, que estavam 120 pessoas reunidas num cenáculo em Jerusalém, obedecendo a essa ordem, estavam assentados, até que um vento forte e veemente, ele encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas sobre a cabeça de cada um, línguas de fogo. E eles começaram instantaneamente a falar em outras línguas, línguas de outras nações, a qual eles não tinham conhecimento. E através dessas línguas eles começavam a exaltar e a falar de Deus, a falar de Jesus. Então, nós vemos aqui que a igreja, ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo,
ela se enche de amor, se enche de graça, se enche de bondade, se enche de temperança, de paz, de alegria. Todos os frutos do Espírito que são mencionados na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 21, eles são manifestos na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Quando aquele vento entrou naquele cenáculo e encheu toda a casa, eles foram cheios do Espírito Santo. E quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, a tendência é a pessoa não viver mais uma vida comum, mas coisas sobrenaturais começam a se manifestar na vida da pessoa. E aí depende dela, se ela vai viver uma vida obedecendo à vontade do Espírito Santo, às orientações, aos ensinamentos de Jesus, ou se ela vai viver uma vida para satisfazer as vontades da sua carne. Aquilo que ela alimentar mais, ou a carne ou o espírito. Então a igreja ela estava tão desligada das coisas dessa terra. Eles não buscavam em primeiro lugar as coisas materiais, mas sim o reino de Deus e a sua justiça. E a tal ponto de que aqueles que tinham coisas sobrando, que não lhes eram necessárias, eles vendiam e com o preço daquilo que eles tinham vendido, eles faziam a caridade aos irmãos necessitados da igreja. Então, diz aqui a palavra, o coração e a alma da multidão dos que criam era um. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Então ninguém vivia na igreja primitiva uma vida para ostentar coisas materiais, para exibir coisas materiais, coisas dessa terra, mas vivia somente com aquilo que lhe era necessário para atender a necessidade de si próprio e da sua família, e aquilo que estava sobrando, aquilo que não era necessário, que poderia aparentar uma ostentação, eles vendiam e repartiam uns com os outros. A ponto de, no versículo 34, dizer assim, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam propriedades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, nós vemos que esta igreja que Jesus deixou na terra, que era a igreja genuína, sem contaminação, era a igreja original, não era misturada com outras culturas, com o paganismo. Essa igreja, ela buscava primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhes eram acrescentadas. Então, com tudo isso que está acontecendo na terra nos dias de hoje, o Senhor está nos chamando ao primeiro amor. Está nos chamando à primeira caridade. Está nos chamando para rever os nossos conceitos e valores, para reconstruirmos a nossa casa espiritual. Porque a nossa glória não pode ser nas coisas dessa terra, porque tudo está mostrando que esta terra, aonde a traça e a ferrugem corrói as coisas que existem sobre ela, ela não nos traz segurança, a ponto de nós vivermos uma vida toda se preocupando em adquirir, em possuir, em ostentar
aquilo que há nessa terra. Mas devemos sim fazer igual à igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz que Pedro e João, eles subiam ao templo para orar às 3 horas da tarde. E havia ali um coxo assentado na porta chamada Formosa e pedia esmola. Aquele coxo, ele estava pedindo uma ajuda para viver a vida que ele estava acostumado. Ele não tinha esperança de que alguma coisa poderia acontecer que viria a mudar a situação dele. Mas ele pedia esmola. Ele não tinha ideia de que, através da vida daqueles 2 homens que ele acabara de pedir esmola, a vida dele seria totalmente mudada. Diz a palavra que ele estendendo a mão e pedindo uma esmola para Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo, olhando fixos para aquele coxo. Disseram a ele, Pedro, ele tomando a palavra, ele disse assim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Isso está aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro, o tomando pela mão direita, o levantou, os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, andando, pulando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E o conheciam, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios de assombro e pasmo pelo que ia acontecer àquele homem. Então, o Senhor está nos chamando ao Evangelho original. Se tem uma coisa que nós podemos buscar exageradamente, constantemente, e nós temos que ter aquele desejo de abundar nessas coisas, nas coisas espirituais, nas coisas que vêm de cima. Porque o próprio Jesus, ele disse, não ajunteis tesouro aonde a prata e a ferrugem corrói, mas ajuntais tesouros nos céus, porque lá a ferrugem não corrói e nem a traça corrói, né? Então, nós devemos ter isso em nossa mente. Glória a Deus. Diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, que nós devemos viver esta vida não preocupado com o nosso amanhã, com o que vestiremos, o que comeremos, mas devemos nos preocupar em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas nos serão acrescentadas. E elas nos serão acrescentadas não para que nós vivamos um evangelho ostentação, não para que vivamos uma vida dizendo assim uns para os outros, eu tenho, você não tem, igual uma criança pirracenta, né? Por exemplo, nós podemos olhar para as crianças, muitas vezes a criança ela ganha um brinquedo que o outro coleguinha não tem. Aí ela olha para o seu coleguinha e fala, eu tenho, você não tem, eu ganhei do meu pai. Aí a outra criança olha com aquele sentimento, né, de inferioridade e quer pegar aquele brinquedo, brincar com aquele brinquedo, aí você pega, agarra, não, eu não vou deixar você pegar o meu brinquedo. Né? Não é esse tipo de vida que Deus quer para nós. Que neste tempo nós possamos repartir, possamos ajudar, pegar aquilo que Deus nos tem dado e repartir com nossos irmãos. Para encerrar, diz assim, que José, que era chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido era filho da consolação, ele era um levita natural de Chipre,
Ele possuía uma propriedade, vendeu-a, trouxe o preço da propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Então que possamos servir uns aos outros, em nome do Senhor Jesus, no amor de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um que está acompanhando este vídeo, em nome do Senhor Jesus, e que você venha ser uma bênção neste tempo, na vida daquele que está necessitado, que está precisando de uma ajuda. Glória a Deus. Amém.